Primeiramente, boa tarde, agradecer vocês estarem aqui. Eu me chamo Jennifer, ela é a Gabriela, a gente é aluna de Automação 4, estamos formando esse ano. A gente vai apresentar hoje um sistema industrial contínuo, que essa é uma matéria que a gente aprendeu na integração de sistemas com o professor Túlio. A gente fez essa prática. Primeiro eu vou começar mostrando para vocês os componentes da nossa bancada, que no caso a gente tem dois tanques, que ambos têm nível alto e nível baixo, dois sensores de nível alto e nível baixo. Tem uma bomba, que ela trabalha junto com a bomba, com a válvula de enchimento. Tem a válvula de dreno, tem o sensor ultrassônico, que ela vai ver a porcentagem que a água está precisadamente. Tem o sensor de temperatura, e o funcionamento dela é que quando o tanque 2 ele está cheio, o sensor de nível alto vai detectar que ela está cheio, vai acionar a bomba, que juntamente com a válvula de enchimento, ela vai bombear a água para o tanque 1, fazendo com que a água aqui suba. Quando essa água do tanque 1 subir, ela vai chegar lá no sensor do nível alto do tanque 1, vai detectar que a água está alta, e a válvula de dreno vai acionar, que no caso ela vai abrir, fazendo escoar a água para o tanque 2 novamente. E todo esse processo, todo esse sistema, no caso, a gente consegue controlar ele através do CLP. O monitoramento é feito você vai perceber através do espectador, você consegue ver aqui na tela. Esse sistema de espectador, a gente consegue controlar diversas variáveis. Por exemplo, aqui a gente consegue ver a variável de temperatura, a gente consegue ver com maior precisão a porcentagem de água que a gente consegue controlar a velocidade que a bomba bombeada novamente. A gente tem um gráfico que mostra o nível de água que a gente coloca a maior velocidade na bomba. E esse tanque ele enche com maior velocidade. Esse gráfico vai conseguir mostrar para a gente essa variável. A gente consegue também acionar e desacionar a bomba pelo sistema de controle também e abrir e fechar a válvula de tempo. Então, eu vou aumentar a velocidade da bomba para a gente ver como no gráfico e como enche mais rápido. Ele é feito em tempo real da conta, mas só acontece através do CLT. O CLT ele precisa de uma programação. Para fazer essa lógica. E da caixa na matéria de Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Vocês montaram isso aqui? Não, o projeto de final de a última coisa que da lógica e Eu acho que pode utilizar isso. Isso daí é muito. Tem bastante algo similar assim no fábrica. Então, qualquer fábrica que você vai ter tanque, você precisa controlar nível, precisa controlar vazão. Então, assim, muito dinâmico, muito prático, reflete bem o que a gente tem lá no chão de fábrica. A gente vai transformar isso daí. Você poder falar que seria o pessoal para ouvir na gravação. Eu estava elogiando aqui o projeto, né, as meninas, dizer que isso daí ele reflete muito lá na fábrica, né, e eu posso dizer porque eu trabalhei em outros segmentos também, lá também existe, toda fábrica você vai ver um tanque, precisa controlar nível, precisa controlar vazão, você vai ter caldeira, mas da fábrica tem uma caldeira, você precisa lá, é claro que vai ser um sistema um pouco mais complexo, mas isso daí vai ser parte dele, né, essa malha aí da água, do nível, você vai ter lá, né, abertura e fechamento de válvula, abertura e fechamento de dumper, né, então, parabéns, muito bom projeto. Obrigada. E sendo meus parabéns também, né?
Assim, isso a gente está vendo um sistema para líquido, mas isso aqui pode ser para sólido, pode ser para gás, pode ser para velocidade de transportador. Então é muito jóia que vocês fizeram aqui. E quando entrarem numa indústria, vocês vão perceber que o que vocês aprenderam aqui, de fato, acontece no mundo real, numa escala muito maior, mas é importante ter essa base e isso é muito importante. Dentro da Braspaine a gente enxerga muitos processos que usam essa linguagem para que as coisas aconteçam da maneira que tem que acontecer. Parabéns. Perguntas, pessoal? Tem mais? Nada. Só levantei. Faz a pergunta, Kelly. Então, no caso, aqui um tanque passa Só pro repete, outro. só pra ficar. Da onde que vem o líquido que aparece ali, né? Que enche o tanque. Então, no caso, aqui se você quiser chegar mais perto, um tanque ele vai encher o outro e vai retornar água. Então, tipo, é um processo contínuo. Um enche, outro esvazia, outro enche, outro esvazia. É um processo todo contínuo. Uhum. É porque eu vi que aparentemente no outro tanque tava bem pouco líquido. Uhum. Daí no outro também tava pouco líquido. Daí veio mais líquido. É que, tipo, um passa pro outro. É, Uhum. tipo, realmente um processo contínuo. Enche o outro e vai. Entendi. Mais alguma? Mais perguntas, pessoal? Pessoal do primeiro ano, pode perguntar. O que vocês acharam diferente? Hã? Não conseguiu ouvir? Mas faz alguma pergunta que você tem, Dani, sobre o que é alguma coisa. As meninas também. Pessoal do terceiro. Já está aí aquecendo os motores. Ó, o João quer fazer uma dúvida. Ih, a dúvida do João, eu não sei se eu vou deixar. Não vou deixar você perguntar, não. Brincadeira. Eu quero saber como que foi fazer esse trabalho para vocês. Porque eu sei como é que é difícil fazer. Então eu quero escutar de vocês duas como que foi a sensação de fazer. Bom, foi um pouco desafiador, não posso negar, viu? Esse sistema supervisório a gente teve contato mais esse ano, então o nosso foco foi mais o sistema supervisório, a lógica LED a gente já aprendeu desde o segundo ano, então foi um pouco desafiador porque essa parte foi nova, mas deu tudo certo, a gente conseguiu terminar, a turma toda conseguiu terminar e foi muito bom ter aprendido isso esse ano, e eu acho que é isso. Mais alguma pergunta? Nenhuma curiosidade? Não? Então tá bom, acho que a gente vai passar pro próximo agora. Vai? Vai ser pra carro? Pra carro? Salve de palmas. Ó, professor. Esse aqui a gente teria que tirar, mas Tá calor. o cabo aqui que liga, ele é meio curtinho, daí a gente não consegue virar a bancada. Isso eu entendi. Dá pra virar só um pouquinho aqui. Cadê o valeu? Vamos ficar com Obrigado. Deixa eu sair daqui só. Separa os dois e entrega um. Beleza. Tira esse bifinho. Ok. Então, já pode começar? Pode. Boa tarde, né? Eu me chamo Wellington, essa é a Flaviane. A gente é aluno do terceiro ano de automação industrial, né? E a gente também tem essas aulas de CLP com o professor Flávio, né? Aqui a gente tem um sistema, né, que é um ligamento sequencial de 3 motores trifásicos, né? Aqui eu vou falar um pouco sobre os componentes que a gente tem, né? A gente tem 3 motores trifásicos
ligado em triângulo. Temos 3 contatores, tem um relé térmico aqui, mas não está sendo usado, só os contatores. Temos um botão de emergência, um disjuntor termomagnético, 2 botões pulsos, um buzzer e o principal, que é o CLP, né, ou PLC. Eu vou falar um pouco sobre o sequenciamento dele, que é bem fácil, na verdade, é bem simples. Quando você apertar o botão Start, o primeiro motor vai se inicializar, depois de 5 segundos o segundo motor inicializa, e depois de 5 segundos o terceiro vai inicializar. Daí, depois de 5 segundos com os 3 ligados, vai começar desligando esse, depois de 5 segundos desliga esse, depois de 5 segundos desliga esse, e vai iniciar tudo de novo, nisso num processo sem fim. Ele só vai ser desligado caso você aperte o botão Stop, ou caso ocorra alguma interferência e você precise apertar o botão de emergência, que é esse aqui, e ele não vai ser ligado novamente se o botão ainda estiver pressionado. E com o botão de emergência ligado, vai ter um alarme, que é o buzzer, que vai ficar pitando de 1 em 1 segundo. Eu vou inicializar ele aqui. E a gente também fez a programação desse sistema na matéria do professor Flávio. Foi um dos primeiros sequenciamentos na programação Ladder que a gente fez. Aí, por exemplo, se eu apertar o buzzer, e ele não se inicializa de novo, só se eu despressionar o buzzer. E por fim, é isso que a gente tem aqui para poder mostrar para vocês, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta. Passa o mic para ele. Para aparecer aqui. Tá, quando você dá a partida lá, dá o start, ele vai ligar motor 1, motor 2, motor 3. Vai contar um tempo, vai parar o motor 1, vai parar o motor 2, vai parar o motor 3, depois retorna. Quando tu aperta a emergência, ele retorna onde estava ou ele volta lá no começo do ciclo? Ele volta lá no começo do circuito. O sistema é reiniciado. Tá. E com esse projeto de vocês, se eu quiser, por exemplo, voltar no mesmo motor de parado, consegue ou não? Do jeito que está aqui agora, a nossa programação não. Mas tem espaço para isso. Tem espaço de mudança no lettering, né, na programação. Show de bola, parabéns. A parte mecânica não é muito minha praia, então dá para ligar primeiro, depois eu não sei. Mas sem dúvida que é bacana, parabéns aí pelo trabalho. Bem joia aí. A indústria é isso daí, a gente vai ver isso daí o tempo todo, né? Talvez tenha que ligar primeiro aqui, esse aqui não liga agora, liga depois, porque agora esse ciclo tá cheio, tem que ligar o terceiro, pula uma etapa. Isso é programação ainda para fazer, né? Bacana, parabéns. Obrigada. Uma pergunta. Você consegue interromper o circuito sem, tipo, ele é automático ali, certo? Isso. Mas você consegue interromper o circuito e ele desligar a sequência sozinho, tipo, digamos assim? Desligar na sequência? Por exemplo, tem uma linha de motores, eles vão ligar todos em sequência. Aí, no final do expediente, eu vou lá e desligo. Eles desligam todos sequenciais. Nesse caso, ele está desligando todos juntos. Mas tem como fazer essa programação também, de desligar um por vez. Então, mas eu digo assim, ele está desligando automático, né? Ele está desligando o próprio CLP, ele está fazendo o circuito de ligar e desligar. Isso. Você consegue fazer um botão que você desligue ele manual. Conseguimos, sim. Entendi, manual. Para ele fazer, ligar e desligar manual. E ele fazer esse mesmo... Eu posso deixar ligado sempre, né? Só o inicial, que seja temporizado, né? E colocar um botão só para desligar também sequencialmente. Né? Entendi. Nessa sequência que está, qual que é a diferença do stop e da emergência?
O stop, a emergência, na verdade, né? Quando eu apertar ela, eu posso apertar o start, que ela não vai ligar nenhum dos motores. E daí também temos o buzzer que fica piscando em intervalos de 1 segundo, né? No desligamento em si, ele vai parar igual. Vai parar igual, o desligamento é igual. Um conceito aí, né? Para o botão de emergência é usado para emergência, né? Isso. Então não é o botão para ligar e desligar a máquina. Parar numa emergência, aí não tem outro recurso, aí é emergência. Se não, a teoria deveria ser pelo stop, porque aí você não compromete a programação. Né? O que ele falou aqui. Parar a etapa no começo, depois perder toda a memória que tinha. É construtivo. A pergunta que é construtivo. Se você conseguir fazer o processo, esse mesmo processo, perfeito. A hora que tu para, você pensar sempre no sequencial, porque quando você encontrar isso num chão de fábrica, isso vai ser desafogo um do outro, né? Então vai ser um movimento que está fazendo aqui, e esse cara está empurrando para esse, certo? Isso aí existe muito, sabe? A gente chama lá de cascata, né? De ligado em cascata. Vai ligar um e a hora de parar, geralmente parar ao contrário, né? O último ali, não sei se vocês ainda vão mexer nisso, mas construtivo é você, por exemplo, é você retomar a sequência. Sim. Parei aqui, ó, entendeu? Aquele tem que ligar primeiro, porque se você ligar esse primeiro, ele vai criar um negócio que chamamos de embuchar uma linha, de parar uma linha, né? Mas assim, o conceito, perfeito. Parabéns. Obrigada. Você pode perguntar a roupa. Eu posso ficar na mão? Boa tarde. Eu sou a Lively, essa é a Maria Isabel. Nós somos alunas também do 3º ano. E nós vamos apresentar o nosso projeto final, que nós precisamos fazer para a matéria de controladores lógicos programáveis, também do Flávio. O nosso projeto era fazer um simulador de estampagem, um processo de estampagem. E a gente utilizou, né, para isso a gente utilizou o manipulador eletropneumático da Festo, utilizamos o CLP e também para programar o CLP usamos a lógica Ladder, igual os outros. E é isso, a Mabel agora vai explicar para vocês mais ou menos como funciona. Oi, gente, tudo bem? Como a gente disse, a gente fez um simulador de um processo de estampagem. E, como a Lively já disse, o que a gente utilizou, a gente tem o eixo Y, que ele vai vir em direção à célula A. Bom, a gente tem um sensor aqui que ele vai detectar se a peça vai estar na célula A, e quando é detectado, o eixo Z vai se abaixar, vai pegar a peça por vácuo e vai vir até a célula B. Na célula B, ele vai ficar esperando por 2 segundos para simular a estampagem. E logo desses 2 segundos vai se levantar novamente, vai ir para a célula C. Na célula C, ela vai ser deixada, ele vai soltar a peça e vai voltar para o seu estado inicial. Bom, agora eu vou demonstrar para vocês. Gente, como em empresa tem coisas que acontecem que a gente não espera. E aqui aconteceu também. Infelizmente não está pegando e o cara que conserta não está na escola. A gente está com um problema na pressão. Na pressão, tá sem pressão, então não tem como, né, como é por pneumática, não tem como ele funcionar. Mas, enfim, o compressor. Ele iria vir aqui, ia pegar a peça, estampar, né, soltar aqui. Pode ser. Pode ligar. Pode ligar, Arthur.
Então, gente, como eu disse, né, não vamos ter isso hoje. Mas, de qualquer forma, o processo seria esse. E tem uma adição também no processo, que é o botão de emergência. Então, se o manipulador estiver... A gente queria mostrar na prática, mas não vai dar. Se o manipulador estivesse no meio do processo e o botão de emergência fosse apertado, ele teria que largar a peça e voltar na mesma hora pro início dele. Também temos as luzes, né? Que quando o manipulador estivesse parado, era para a luz verde ligar, mostrando que não começou o processo ainda. Assim que o processo fosse iniciado, ou seja, que o sensor detectasse a peça na célula A, a luz amarela ligaria e ficaria durante todo o processo ligado. Assim que o portão fosse apertado, a luz vermelha que ligaria, ficaria piscando, e além de um alarme sonoro para mostrar que aconteceu alguma coisa. É isso, gente. Infelizmente, a gente não vai poder mostrar para vocês. A gente na vai prática. lá e na volta a gente vai ver o que está acontecendo aqui. Na volta a gente para ver funcionando. É isso. Beleza? Vamos pro próximo laboratório? Aí depois a gente dá uma passadinha aqui rapidão. Ó, você tira esse imãzinho, coloca dentro da sua blusa e esse põe pra fora. Esse dentro. E aí você tenta colar ele aí. Foi. Ai, professor. Não gostei. Tá bom. Boa tarde, meu nome é Kathleen, essa é a minha colega Luana, somos do terceiro ano de automação e vamos falar um pouco do nosso circuito, que é uma partida sequencial automática de 3 motores. Então, como o nome já diz, a gente vai acionar sequencialmente e automaticamente esses 3 motores. Esses 3 motores aqui são trifásicos, então eles têm as 3 fases deles. E, como o nome já diz também, como que vai funcionar? Temos 2 botões aqui, que quando você pressionar o botão verde, ele vai acionar o primeiro motor. Quando esse motor acionar e começar a rodar, vai começar a tocar um tempo aqui, um timer, que mais ou menos uns 5 segundos, e em seguida ele vai acionar esse segundo motor. Vai acontecer a mesma coisa com o temporizador, ele vai tocar mais um tempinho e vai acionar esse terceiro motor. Depois de tudo isso que ele aciona sequencialmente, de forma automática, esses motores, tem um botão vermelho aqui. Você pode pressionar ele quando você quiser, na verdade, né? Que quando você apertar ele, ele vai desligar todo o circuito. Então, não vai ser de forma sequencial, ele vai desligar o circuito completamente. Daí aqui a gente tem as luzes, que vão sinalizar o estado que vai ficar o motor. O sistema está parado, então a luz vermelha vai ficar acesa. Quando a gente apertar o botão verde, essa luz vai ser apagada e quando os motores forem ligados, uma luz para cada motor vai ser acesa, a luzinha verde. Eu vou ligar aqui para vocês, né? Daí, se eu apertar o botão vermelho, as luzes vão ser apagadas, os motores vão ser desligados e a luz vermelha vai ser acesa novamente. Essa é mais ou menos uma demonstração do que a gente aprendeu no nosso primeiro semestre da matéria com o professor Emanuel Vedoveto, que ele leciona pra gente a matéria de acionamentos eletroeletrônicos. E a gente aprende modos de acionar motores. Então, é mais ou menos isso que a gente aprendeu bem no comecinho, tem muitos cabos, é um pouco complexo se você for tentar reconhecer o que cada um deles faz, mas esse é só o começo que a gente aprendeu no ano. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção de vocês. Daí, nós temos os nossos colegas ali que vão mostrar um outro circuito daí que já a gente aprendeu no segundo trimestre daí, semestre. Na sequência, o terceiro motor, por alguma razão, não ligou. Quer dizer O que acontece? se ele não ligar, ele não vai ligar.
mas isso quer dizer que tem algum problema aqui no circuito. Ligou primeiro, O segundo. ligar o terceiro? Não, ele não vai ligar o terceiro porque ele vai de forma sequencial. Então, o primeiro está conectado aqui, mas ele está em paralelo para acionar o temporizador. Então, se não acionar o temporizador, não vai ligar o segundo. Se não acionar o segundo, não vai acionar o terceiro e por aí vai. Daí tem alguma coisa errada com os cabos. Daí a gente tem que desmontar tudo e ver o que tá de errado. Obrigada. Pode dar uma olhada pertinho? Pode. Deixa ligado aqui para você. Podemos ligar? Pode. Esse tempo é ajustado. Ajustado. Sim. Um paralisadorzinho. Uhum. Nós ajustamos uns 3, 5 segundos. Acho que uns 3 segundos, porque senão ficaria muito tempo esperando para ligar o segundo motor. Só o primeiro, que é um pouco mais longo. Vou apertar aqui. Já desliga tudo. Desliga todos. Obrigada. Ali a penúltima apresentação, né? Lá o pessoal tava rodando com o programa errado, mas já acertaram lá. Coloca dentro assim, tira o ímã. Podemos? Pode começar. Boa tarde, meu nome é Otávio. Eu sou o Jordan. E a gente é alunos também de Automação 3. Então, o nosso sistema montado aqui reflete o conteúdo do segundo semestre que nós aprendemos. O deles era o conteúdo do primeiro semestre, então eram algumas coisas mais simples, era para aprender realmente como você acionava os motores, só que acabava que não consegue fazer coisas mais tão complexas. Você pode inverter o giro do motor, você pode fazer em sequência, como eles fizeram, para controlar o tempo em que eles são acionados. Só que para projetos mais complexos, necessitou ter gente aprender a mexer com coisas diferentes. Nesse caso, a gente aprendeu a mexer com inversor de frequência. O inversor de frequência aqui, o que ele faz é pegar a corrente alternada que está sendo mandada do disjuntor geral, que vai para ele transformada numa corrente, esqueci o nome, uma corrente contínua, depois transforma de novo numa corrente alternada para o motor. Só que nessa transformação a gente consegue mexer na frequência com que é mandada para o motor. Então com isso a gente consegue inverter o giro, a velocidade com que ele acelera, a velocidade com que ele para. Então é muito mais legal de mexer e bem mais complexo do que só com os botões e o tempo e tudo. Nesse sistema que a gente montou, ele foi configurado para atuar como um potenciômetro eletrônico. Ou seja, a gente controlando a frequência dele, a gente consegue controlar a velocidade da rotação do motor. Vamos fazer uma demonstração aqui para vocês verem. Aqui, ó, ele liga, daí, com essa chave aqui a gente liga o motor e aqui nessa tela a gente consegue acompanhar a frequência com que o motor está rodando. Se quiser chegar um pouco mais perto para ver aqui os numerozinhos. Tá em Hertz. Tá em Hertz, tá rodando a 30 Hz, ponto 68. E o motor está ligado em triângulo. Pode ser, tem, né? Ai, não sei o que dizer, cara. É 1695. 1700. Aqui o máximo que ele vai chegar vai ser a 66 Hz, que é como foi feita a parametrização dele. É o máximo. Então apertando esse botão aqui, a velocidade dele sobe junto com os Hz, e apertando esse botão aqui, a velocidade diminui. Se quiser fazer a demonstração, segura apertado. Pode segurar apertado. Um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais forte? Ele vai aumentando até o máximo que a gente colocou na parametrização de 66. Daí se a gente funciona basicamente como um acelerador e um freio do motor. E ele vai diminuindo até o mínimo, que foi programado aqui também. De 11.
E é mais ou menos isso. Ligou dois, não foi? Um só. Dá pra fazer com bem mais motores, mas só pra demonstrar o. É isso. Show de bola. Bacana. Professor de frequência faz muita coisa. Fácil. E tal, tipo, eu acho fazer aqui mais fácil do que fazer com aquele tanto de cabo lá que você não se enrola tanto. Mas aqui você diferencia o eletricista do eletricista. Sim. Entendeu? Você pode pegar, o início é novato, já mexe um pouco feito. Mas se você pegar 30 eletricistas na fábrica, 2, entendeu? Claro, você é muito mais complexo, né? Por exemplo, você pode usar ele para tu aproveitar o teu motor ali. Sim. Né? Aquilo ali tem uma nominal, até quanto de amperagem pode chegar. Dependendo do processo, se você liga direto, às vezes vamos supor que você faça 3 amperes. Você liga direto, às vezes está dando 1,5. O inversor você consegue fazer chegar em 3. Aqui é muito mais preciso do que. Além de cuidar da vida útil, você consegue extrair o máximo. Sim. Máximo de performance e acabar. Modular. Roda, né? Se vocês gostarem, sei que é uma área. Cara, eu em particular achei muito legal, cara. Muito legal de mexer. Parte fina da elétrica. Claro, tem certeza, mas isso daí é. Mas provavelmente o que a gente viu aqui é só. Provavelmente o que a gente viu aqui é só o começo, né? De tudo que dá pra aproveitar com esse carinha aqui. Esse modelo a gente tomou. Então, dá para diversas funções. Então, é uma área muito bacana. E se você consegue, se você entendeu o que você fez aí, você entendeu realmente o que você fez aí, somente abriu, precisa de mais coisas. O primeiro passo. Quer falar alguma coisa? Então, é isso. Obrigado. A gente entrega o microfone aqui. O Ramon e eu. Deixa eu ver se tem mais um aqui, pessoal. Quer pegar essa daqui? Isso. Ó, tem um aqui, tem outro. Não, senta um pouquinho, só pra. É rapidinho, mas é. Deixa eu ver. Não, tá ligado sim. Tá. O meu tá. Eu acho que esse carregou. Carregou, então a gente Esse aí usa tá esse. ainda? Podemos iniciar então ou tem mais alguém para entrar? Pode iniciar ou tem mais alguém para entrar? Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui, executivos, alunos, todo mundo que está presente aqui hoje. Gostaria de agradecer por essa presença. E hoje a gente vai apresentar um pouco sobre a caldeira didática que a gente tem aqui no Instituto. Bom, a caldeira tem um funcionamento bem simples, como vocês podem olhar aqui nesse diagrama. Vai ter esse tanque de abastecimento aqui, a água sai dele, passa pela bomba, entra na caldeira, onde ela vai ser aquecida por uma termorresistência, que vai usar eletricidade. Depois disso, ela vai virar vapor, vai passar por essa turbina aqui, vai girar ela e voltar para o condensador aqui, novamente. Eu vou explicar um pouquinho mais detalhado para vocês. Licença um pouquinho, Ramon. A gente tem esse tanque aqui, que é onde fica a água que vai ser aquecida. Aí ela entra na caldeira, que é tipo uma panela de pressão. Ela vai esquentar a água e vai transformar em vapor. Esse vapor, ele pode ir tanto para cá, para a turbina, quanto para o condensador lá embaixo. Na turbina, vai transformar o vapor em energia mecânica. E lá no condensador, ele vai funcionar como um aquecedor de casa padrão. Toda a água que é jogada fora, ela não é realmente jogada fora. Ela vai voltar pro tanque para aquecer de volta. Como ela já está pré-aquecida, ela não vai ter esse trabalho de aquecer ela do zero de novo.
e daí vai gerar menos custos para a empresa. Eu acho que no geral é isso mesmo. Aí, pode passar o outro. O outro também. Uhum. Aí aqui a gente tem o supervisório, que é onde a gente controla a caldeira. Aqui nessa caldeira a gente só controla por aqui, a gente não tem nenhum sistema para controlar pela parte elétrica ali. Aqui a gente consegue ver como está a pressão, a temperatura da caldeira, a temperatura da água no tanque. A gente consegue ver todos os sensores e transmissores aqui, bem certinho. A gente pode ligar e desligar a caldeira. Aí aqui eu vou ligar para vocês verem um pouquinho como funciona a turbina e o condensador. Olha, tanto que a gente consegue ver o vapor saindo e voltando pro tanque. Aí agora eu vou ligar o condensador para vocês. Ele é aquele, tipo um radiadorzinho ali atrás. Parece que é tudo ar, né? Tá. Aí, vou desligar. No geral é isso. Esse era Bom, o painel elétrico ele está ali do lado esquerdo da visão de vocês. E nele tem, além dos sinalizadores, que são as luzes, ele também indica o analisador de energia, que é o primeiro ali, lá de cima, a pressão da caldeira, que é o primeiro lá abaixo da luz vermelha, e por diante tem a temperatura da caldeira, a temperatura do tanque de pré-aquecimento, a temperatura do vapor da tubulação, a vazão do vapor e também a velocidade da turbina. Além disso, aqui tem o diagrama da própria caldeira, né? Onde vocês podem ver várias tags, né, quais também estão aqui na caldeira, visivelmente. E, bom, além disso, tem o próprio circuito do desencanamento e tudo. Além de mostrar as válvulas. E também, se vocês olharem mais aqui no canto, também vai ter praticamente um modelinho da própria caldeira. E para finalizar, nós temos algumas aulas que a gente utiliza essa caldeira nas práticas. São nas aulas de instrumentação industrial, nós vemos as normas, a norma ISA 5.1, as tags, diagramas, sensores, essas coisas. Nós aprendemos sobre tudo isso no segundo ano nessa aula. Também é possível fazer programação de CLP nessa caldeira. Então, se o professor quiser que um aluno programe uma caldeira, o CLP na caldeira, ele pode programar. Desenvolvimento de supervisório e IHMI, que é visto no quarto ano, certo? No quarto ano. E redes industriais e estudo de conservação de energia. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Vocês já viram uma caldeira de verdade? Aí a gente passou perto dela, que é enorme. Enorme bem maior do que esse aqui. Vai ser de brinquedo. Eu brinco na empresa que a caldeira é uma bomba, né? Então, todas as sisteminhas têm que funcionar super bem, né? É uma travada aí, pode causar um problema muito sério, né? Bom,
tentar pegar um pano para poder mostrar para vocês. Dispositivo de segurança lá. A prova de aluno. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, uma curiosidade? Quer complementar? Não? A medalha tem por resistência. Isso, ele é meu resistência, né? Bonito. No computador, você está pegando água. Ele tem uns sensores aqui que detectam qual que é o nível do tanque, se ele está nível alto ou nível baixo. E baseado nisso ele vai ou começar a encher o tanque, ou vai mandar água para a caldeira. O primeiro serviço foi o criação do cabelo. 6 anos. Então, o falou do seria que é. Sabe o período? Já sei, assim, de força alta. Quando você entra, a primeira coisa que você fala assim, ó, isso está então, esse trabalho é um trabalho específico de conhecimento, de como o cara se muito isso. E realmente, eu nunca presenciei uma caldeira, mas já aconteceu perto, de onde eu estava, cidades perto. Sempre tem uma interferência humana, ou alguma que a gente falha, porque assim, todos os equipamentos que tem, a falta de segurança, transtorno de temperatura, depressão, isso aí. Eles não substituem o ser humano, né? Eles estão ali para auxiliar o ser humano, né? Então eles são suscetíveis à falha, né? E nós, como ser humano, estamos lá para garantir que ele não falhe, né? E a hora que ele falhar, nós sabemos o que fazer, né? E exatamente. É impossível quase você operar uma caldeira de grande porte se não for automática, né? Porque lembrando lá que os meninos falaram lá na primeira palestra, lá no auditório, falando sobre aqueles atuadores, né? Não tem como o operador ficar lá abrindo um pouquinho a válvula, fechando um pouquinho a válvula, ele não consegue, são várias, né? Então, por isso que tem, né, todos esse supervisório com todos esses instrumentos, mas isso não garante, por exemplo, né, de tudo isso aí, tá falando aí, tem o cara que tá por último, né, aquela válvula de segurança que você abriu, né? Se todo mundo falhar, aquele cara vai abrir, né? Só que ainda pode acontecer daquele cara não abrir, né? Aí o ser humano, a pessoa que nós pagamos, não pagamos pouco, né? O cara tá lá para olhar, ele tem que saber, entendeu? Mas é muito bacana, é outra coisa que aonde vocês forem, vai existir isso aí. Uns 80% das indústrias utilizam caldeira, é necessário, tanto para aquecer, para secar, entendeu? Para gerar energia, que nem se for turbina, eu trabalhei com geração de energia a vapor, então é muito bacana. Parabéns, pessoal. Show de bola. É uma regulamentação própria. Treinamento para quem vai operar uma caldeira. O treinamento para quem vai fazer manutenção de uma caldeira, então, não é simplesmente aprendi e vou lá mexer numa caldeira, então tem-se um cuidado muito maior, né? Eu gosto bastante, eu tenho 2 caldeiras comigo lá, cada uma de 15 toneladas, então ela é um pouquinho maior, né? A gente usa biomassa, né? Resíduos de madeira para fazer o fogo, e aí é um fogo, é uma fornalha gigante, né? E aí vem, é claro que vem a água por tubulação para poder transformar isso em vapor. Então é um processo muito bacana, né? E perigoso, né? Então eu tenho esse cuidado sempre, né? Nunca vi um acidente, nunca presenciei, mas eu sei que ele é bacana. E todos esses controladores aí, conforme ele falou, é fundamental. A manutenção disso tem que ser muito rigorosa, né? Uma hora pode falhar e uma falha pode causar um dano grande. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, muito, muito bacana. Joia. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém? Pessoal do primeiro ano, ano que vem, essa aqui vai ser nosso objeto de estudo, tá? Vai utilizar bastante essa caldeira. Tchau, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença do seu Júnior, do seu Veraldo, do nosso amigo aqui que veio que prestigiar Vinícius, que veio prestigiar o nosso evento aqui. Para nós, a presença de vocês é muito importante aqui para nós, estreita esse laço, né, da indústria com a escola.
os nossos alunos se prepararam para esse momento, os professores se prepararam também, e a gente agradece muito a presença de vocês, e as portas estão abertas, né? Se quando quiserem vir, quando, enfim, tiver alguma necessidade, as portas do IFPR, posso dizer aqui em nome da direção, posso ter um pouco dessa licença, porque eu sei que o nosso diretor, Rafael Potonieri, também é uma pessoa que mantém o Instituto com portas abertas para toda a comunidade. Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado também pela presença dos alunos, né? E eu gostaria agora que a gente tirasse uma foto aqui para a gente finalizar. Pode ser? Isso aí, você professor, da mesma forma, as portas das pais estão abertas para vocês. A gente, infelizmente, está passando por um momento difícil, a gente não está com a fábrica rodando aqui, a gente volta agora em janeiro. Mas fiquem à vontade, quando quiserem fazer uma visita, ver como é que funciona isso na vida real, né? A gente vai ter bastante orgulho a receber vocês lá. Obrigado. Vamos tirar então, pessoal, uma foto?